Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Amém? Hoje, domingo 24 de janeiro de 2021, novo estudo da nossa revista Viver com Fé e Sabedoria. E hoje, o estudo de número 4, que é Crer, Servir e Cuidar. Temos visto nesta série de estudos aspectos que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa caminhada cristã e que envolve a fé. Lembramos que no ano passado estudamos sobre os legados de fé, em que homens e mulheres nos deixaram exemplos de obediência e, crendo, viveram pela fé as promessas de Deus. Continuamos estudando sobre a fé. E no estudo de hoje vamos perceber que praticar e viver os mandamentos do Senhor significa crer que a direção que Ele nos aponta é a melhor escolha que podemos fazer. Servir e cuidar está diretamente relacionado com o amor ao próximo, como vemos no texto em que é o texto base do nosso estudo de hoje. Lucas 10, 27, está escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a partir da nossa decisão de crer, servir e cuidar com amor que vivemos com sabedoria e fé. O estudo de hoje tem a finalidade de nos levar a pensar na parte prática da fé. Crer, servir e cuidar se relacionam com a parte prática de viver pela fé. O texto que o estudo propõe para nós está em Lucas capítulo 10, de versículos de 25 até 37. É o texto que relata o questionamento que um homem, intérprete da lei, ou seja, alguém conhecedor e considerado autoridade na lei, resolve colocar Jesus à prova, fazendo-lhe uma pergunta com segundas intenções. A pergunta parece ingênua e simples, tentando demonstrar interesse em algo muito importante sobre a eternidade. O homem conhecedor e autoridade da lei pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, no entanto, sabe a intenção maliciosa da pergunta e questiona o homem: o que é que está escrito na lei e como você interpreta? Ou seja, como você entende o que está escrito? O homem, então, cheio de si, demonstrando o seu conhecimento e parecendo dominar a conversa, responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem, ao responder desta forma, sem perceber, entrou na armadilha que ele mesmo criou. Jesus apenas pede que ele faça conforme havia acabado de responder. O homem, não satisfeito, porque não conseguiu o propósito de colocar Jesus em uma situação constrangedora, tentou forçar uma explicação melhor de Jesus ao perguntar sobre quem seria o seu próximo. É aqui que Jesus então lhe conta a história do bom samaritano, para exemplificar ao intérprete da lei que ele deveria reconhecer a melhor forma de agir e praticar para ter a vida eterna. Jesus diz que certo homem, em viagem, caiu na mão de ladrões e ficou muito ferido e jogado ao chão. Em seguida, um sacerdote, passando perto, vê a situação, mas passa de longe. Depois,
um levita faz a mesma coisa. E por último, um samaritano faz diferente. Ele ajuda o homem, leva-o para um lugar para ser tratado e assume a responsabilidade pelas despesas necessárias até que o homem seja restabelecido. Jesus apresenta esta história para o intérprete da lei e pergunta qual dos três se assemelha ao mandamento que ele mesmo citou para Jesus. O homem conhecedor da lei responde que era o terceiro, ou seja, o bom samaritano. Jesus então, com a resposta do homem, diz: vai então e faze o mesmo para que tenhas a vida eterna. Vemos aqui que se o propósito do intérprete da lei era colocar Jesus em uma situação difícil, então não conseguiu. Podemos ver nesse texto que Jesus utiliza a figura de um sacerdote, de um levita e de um samaritano para demonstrar ao tal conhecedor da lei que, embora conhecedor e demonstrando ser zeloso pela prática da lei, na verdade não conhecia a essência dos ensinamentos de Jesus e a direção que aplicava à sua vida era, então, totalmente contrária ao que Jesus estava ensinando naqueles dias. É por se sentir confrontado com os ensinamentos de Jesus e por não entender a verdade nas palavras do Mestre, que ele se sentiu impelido a confrontar Jesus, utilizando uma questão aparentemente simples na tentativa de desmoralizar Jesus e reforçar a sua posição de homem importante e melhor cumpridor da lei do que Jesus. Vamos olhar o texto novamente. Quando Jesus menciona sacerdote, Jesus está apresentando nessa história alguém que, pelas características e pela responsabilidade de sua posição, na verdade adotou um procedimento contrário ao que deveria, como sendo um sacerdote, né? Um sacerdote representava a suprema autoridade religiosa na época. Logo, sua atitude não foi adequada com a posição deste homem. Depois, Jesus menciona um levita, que era uma pessoa cuja característica principal estava associada ao serviço de Deus e, portanto, deveria ser zeloso no cumprimento da lei. Mas a sua atitude foi contrária ao que deveria praticar. Por último, Jesus então utiliza a figura do samaritano, que para os judeus eram pessoas consideradas idólatras, sem doutrina, errantes na prática da religião e, por definição, pessoas indignas de serem consideradas próximas. Aqui cabe então entender melhor a figura do samaritano. Quem eram os samaritanos? Qual a razão por que os judeus se consideravam bem acima deles? Qual o motivo que provocava um distanciamento tão grande entre os judeus e os samaritanos? Veja no texto de João capítulo 4, em que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana no poço, e a mesma diz para Jesus, no versículo 9, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Percebe-se naquela época que havia uma grande distância entre os judeus e os samaritanos. Mas por quê? Quem eram os samaritanos? Vale aqui lembrar um pouquinho da história. O povo de Israel, quando cruzou o rio Jordão, entrou na terra prometida. Ali estavam crescendo, se multiplicando e conquistando a terra que Deus lhe havia prometido. Neste tempo, lemos que o povo muitas vezes se mostrou rebelde para com o Senhor, mas mesmo assim Deus se importava com o seu povo. O tempo foi passando, pediram um rei, Deus lhe deu Saul, depois veio o rei Davi, a sua história é bem conhecida, e depois de Davi reinou seu filho Salomão,
E depois da morte de Salomão, deste último, cerca de 930 anos antes de Cristo, das 12 tribos, 10 tribos do norte separaram-se e formaram então o reino de Israel, conforme 1 Reis capítulo 12, lá tem a história, né? Também, nesse reino de Israel, foi conhecido como o reino de Samaria, devido ao nome da cidade que se tornou a sua capital no século 9 a.C. Este reino tornou-se vizinho e, por vezes, rival do reino do sul, o reino de Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Israel, ou seja, as 10 tribos que se rebelaram e formaram o reino do norte, tinha Samaria como sua capital. Este povo se misturou com outros povos, construiu templos pagãos para si, já que não tinha mais a Jerusalém. Adotou costumes e práticas totalmente diferentes das que receberam no Sinai, e como se não bastasse, todos os reis que tiveram, até o dia em que Israel foi invadido e levado para o exílio, nenhum deles serviu ao Senhor, e nenhum deles agiu prudentemente segundo as palavras, os ensinamentos e as leis prescritas pelo Senhor e entregue a Moisés. Todos os reis foram maus. Um exemplo disso nós temos no livro de 1 Reis, capítulo 16, onde no verso 33 diz que Acabe, rei de Israel, cometeu muitas abominações para irritar o Deus de Israel e fez muito mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, não? Ao longo da história, as diferenças e brigas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul foram se instalando nos costumes e rotinas das pessoas. Os judeus passaram a se considerar justos e zelosos da lei. O Templo de Jerusalém ficava no sul, enquanto os povos do norte adotaram outros costumes diferentes. No tempo de Jesus, quando vemos então o homem judeu que se diz zeloso da lei, conhecedor da lei, sendo questionado sobre quem agiu de forma correta ao ajudar o homem assaltado no caminho, ele então foi obrigado a reconhecer que foi o samaritano. Apesar de ser considerado um estranho na sua cultura, foi a pessoa que agiu de acordo com o mandamento que ele mesmo reconheceu ser o mais importante. Isto se choca mais ainda quando o sacerdote e o levita, pessoas consideradas como exemplo no meio do povo, agiram de forma contrária ao mandamento que ele mesmo havia citado como sendo a lei maior. O intérprete da lei foi obrigado a reconhecer que religiosidade não significa bondade. Próximo pode ser alguém de fora do nosso grupo com o qual nós nos relacionamos. E que, terceiro, o amor real não enxerga barreiras para ser praticado. O texto mostra que a fé no cumprimento das palavras e nas promessas de Deus, ainda que não vejamos, ela nos capacita para crer, servir e cuidar uns dos outros como resultado do mandamento do amor que Jesus nos ensinou. João capítulo 13, de 1 a 20, fala a respeito de quando Jesus lava os pés dos discípulos. E no verso 12, Jesus pergunta: compreendeis o que vos fiz? No versículo 14, Jesus responde, nos ensinando: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Podemos finalmente, então, concluir que crer, servir e cuidar significa que cremos pela fé, e enquanto cremos, não ficamos parados como se estivéssemos contemplando o infinito, o horizonte. Mas enquanto cremos, servimos e cuidamos uns dos outros, estamos agindo. Isto se traduz no relacionamento diário e como vivemos e caminhamos juntos na fé. Deus habita no meio do seu povo e enquanto este o adora e o glorifica pelo que ele é e faz pelo seu povo,
Então nós podemos afirmar que, quando agimos de acordo com a palavra de Deus, fazendo que ela seja real e viva em nosso meio, estamos fortalecendo nossa fé e progredindo dia a dia para alcançar as promessas de Deus e a vida eterna. Continue a reflexão do estudo de hoje, buscando exemplos e situações que podem se encaixar no modelo que vimos hoje, onde nossa fé é aperfeiçoada quando cremos, servimos e cuidamos uns dos outros. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque Tua grandeza é muito maior do que podemos imaginar. Reconhecemos o Teu poder, Tua autoridade, Tua majestade, Tua soberania, e a Ti seja toda honra e glória. Estudamos hoje aqui sobre como a nossa fé pode ser praticada através das nossas ações diárias e com cada um que está próximo de nós. Ajuda-nos a entender a Tua vontade e ajuda-nos também a praticar. Queremos ser moldados e transformados para ser como Jesus e andar nos Seus caminhos, fazendo a Sua vontade. Obrigado por esse dia. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.